Bom dia! Acorda, nação! Acorda porque a semana tá agitada. Confusão no Flamengo é que não falta, não é mesmo? Felipe demitido, como vocês viram ao longo do dia de ontem. Treinador novo já tá no Rio. Então, nesse vídeo, hoje eu vou trazer um resumão de tudo que aconteceu no Flamengo nas últimas horas. Aquele resumão para você não perder absolutamente nada. Então vai ser como foi a despedida de Felipe Luiz lá no Ninho, como foi essa demissão, porque aos poucos a gente vai entendendo o que aconteceu. Vazou áudio do BAP falando sobre a demissão, como foi essa conversa do Boto com o Felipe. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora. E uma dica para vocês, já que tá acontecendo essa confusão toda, para você não ficar de fora de nada, assina o sininho da notificação, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada que eu e que o Choque vamos estar trazendo para vocês ao longo dessa semana. E também uma dica, segue o Choque nas redes sociais, GH Dando Choque, em todas as redes é o mesmo @, GH Dando Choque. Que lá a gente vai estar trazendo as notícias em tempo real para vocês. Então, bora, porque é muita coisa no Flamengo nas últimas horas. Misericórdia! Ontem foi aniversário do Zico, parabéns, Zico! Um grande beijo, muitas felicidades pra você, muita saúde. Ontem foi aniversário do Zico e ninguém nem conseguiu dar um tempo pra focar no aniversário do nosso rei Zico, cara. Natal no Flamengo. E foi tanta coisa que ninguém nem conseguiu falar muito sobre o aniversário do Zico. Mas pra deixar registrado aqui, meus parabéns para o nosso rei Zico. Mas vamos agora, de fato, às notícias. Felipe se foi, novo treinador já chegou, vou falar sobre isso também. Então, como foi o desandar do dia de ontem? Segundo o portal GE, Felipe Luiz foi no Ninho do Urubu ontem à tarde. Teoricamente seria folga para os jogadores. Porém, com a demissão, folga cancelada, os jogadores se reapresentaram às 3 horas da tarde no Ninho. E foi por volta desse horário que Felipe Luiz foi lá pegar as suas coisas e também se despedir do elenco. Porque quando ele ficou sabendo da demissão, todo mundo já tinha ido embora do Maracanã. Então ele foi lá se despedir dos funcionários, se despedir do elenco. Reuniu com todos. Essa reunião durou cerca de 15 minutos. Ele fez questão de agradecer um por esse tempo dele no Flamengo, porque o Felipe Luiz tá o quê? Desde 2019. Sou ruim de conta, tá, gente? Vamos lá, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e agora o 26. Então, quase 7 anos de Flamengo. É muito tempo, porque logo quando ele aposentou como jogador, ele já ficou no Flamengo para assumir o sub-17, se eu não me engano, me corrija, por favor. Então é muito tempo de Flamengo. Ele viveu muito o Flamengo. Ele falou sobre isso por ter realizado o seu sonho profissional de além de ser jogador, ser também treinador do Flamengo. Agradeceu muito o elenco por tudo, reforçou a qualidade do elenco, como eles são bons, como eles são importantes. E foi isso. Pegou as coisinhas e foi embora. E quem também aproveitou a deixa, pegou as coisinhas e foi embora, foi Rodrigo Caio. Ele não tem nada a ver com esse negócio do Felipe Luiz. Betânia, então o que aconteceu?
O Rodrigo Caio fazia parte da comissão permanente do Flamengo. Ele foi contratado para fazer a função na parte permanente. Só que quem indicou o Rodrigo Caio foi o Felipe Luiz. Então ele se sentiu que na obrigação de sair junto com ele. Então logo após que o Felipe foi demitido, todo esse burburinho, ele anunciou a sua decisão de ir embora também. Ele que era responsável pelas bolas paradas e ofensivas e defensivas da equipe. Coisa que a gente vem elogiando bastante e que foi fundamental na temporada passada. Tanto é que o gol do título da Libertadores foi o gol de cabeça do Danilo. Numa jogada de escanteio, bola parada. Então é uma perca também muito importante para o Flamengo, o Rodrigo Caio se despedindo do clube. Complicado, né? Mas então, fazer o quê? Não tem como obrigar a pessoa a ficar trabalhando no Flamengo. E o que a gente vem apurando e descobriu foi como foi essa conversa do Boto com o Felipe Luiz, como foi esse comunicado de decisão, né? Foi um comunicado rápido, curto e direto, não durou 2 minutos, ali ainda no Maracanã. E o BAP que foi o responsável pela demissão, ele que mandou o Boto demitir, como vocês estão cansados de saber. E o Boto ainda afirmou que era totalmente contra, foi o que o Boto falou pro Felipe, que era totalmente contra essa demissão, mas que ele precisava comunicar ao Felipe que ele estava fora, que não tinha o que fazer, que ele tentou segurar o máximo, porque para o BAP ele já teria sido demitido na quinta-feira, mas que ele não conseguiu mais segurar, então estava comunicando ao Felipe que ele estava fora do Flamengo. O Felipe, durante toda essa conversa, ficou calado, permaneceu calado, escutou tudo que o Boto tinha que falar, que era só isso, e foi embora. Não tinha o que dizer, né? Não tinha. Então, essa foi a reação do Felipe. Escutou, continuou quieto e foi embora. E aí, ontem, teve a confirmação que todo mundo já sabia, que foi realmente o presidente BAP que mandou o Felipe Luiz embora. Tanto é que vazou um áudio dele falando sobre a demissão do Felipe Luiz. Então confere aí o áudio do presidente BAP sobre a demissão do Felipe Luiz. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Bom, essa foi o áudio vazado, né, do BAP, falando sobre a demissão do Felipe. E é aquilo, gente, não tem muito o que fazer, vida que segue. O vida que segue é tão vida que segue que o novo treinador já chegou no Rio de Janeiro. Desembarcou ontem à noite, por volta de umas 6h30, 7 horas, no Galeão, que é o nosso querido Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. Leonardo Jardim meteu aquele migué pro Cruzeiro, que não queria continuar no Cruzeiro, porque ele precisava cuidar da saúde mental dele. O Pedrinho entendeu, aceitou, abriu mão da multa rescisória, liberou o Pedrinho, liberou Leonardo Jardim. A gente já sabe dessa história, né? De falar que precisa sair para cuidar de algum problema de saúde. Né, portugueses? Vocês estão ficando famosos com isso. Passar um tempinho e assinar com o Flamengo.
Pois enfim, Leonardo Jardim chegou, driblou a imprensa, todo mundo que tava lá no Galeão foi pro Galeão à toa. Se você não sabe, se você não é daqui do Rio, Galeão é longe. E essa hora que ele chegou tem muito trânsito. Então ele driblou todo mundo, gastou o tempo de todo mundo, driblou a imprensa, saiu pelos fundos, sem papo, sem ninguém nem ver. Os funcionários do Galeão que mandaram um recado. Enfim, Leonardo Jardim tá no Rio de Janeiro para assinar o contrato até o final de 2027 com o Flamengo, que é quando acaba o mandato do BAP. Então é isso. Leonardo Jardim, boa sorte. Que faça um bom trabalho. Que conquiste títulos. E que mostre pra gente que essa demissão do Felipe Luiz não foi em vão. E eu já vou ser chata, que já conquiste o campeonato carioca, que a gente precisa de título. Já chega então no primeiro jogo e levanta a taça, por favor. Tá? Porque é o que a gente tá precisando. Então é isso, Leonardo Jardim já tá no Rio, novo treinador do Flamengo. Só falta agora assinar e o Flamengo anunciar. Então é isso, minha galera. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Provavelmente amanhã, quando eu voltar no vídeo, o Flamengo já vai ter anunciado oficialmente o Leonardo Jardim. Já vamos ter novos treinadores. Já vamos ter esses bastidores dos primeiros momentos dele no Flamengo. E é isso. Um bom dia para a gente. Que essa quarta-feira seja menos agitada que foi na terça. E simbora até qualquer hora que seja também, né? Porque é tanta coisa acontecendo que eu não posso nem garantir que eu volte até amanhã. Quem sabe eu não posso voltar ainda hoje. Então, um grande beijo. Fui!